Ah, eu sou a professora Cláudia, tudo bem com vocês? Alguns já me conhecem, outros não. Então, com o intuito aí de tocar mais pessoas, farei uma breve apresentação minha. Eu sou Cláudia, como eu disse. Eu sou aqui da unidade, dou aula, sou docente da unidade do SENAC da Facine. Eu atuo na grande área da hospitalidade, turismo e negócios, tanto nos cursos aqui interno, como também nos corporativos aí, atendendo os municípios do Alto do Tietê. Sou turismóloga, educadora aí há mais de 17 anos. Atualmente tenho 44 anos, sou uma mulher negra, me identifico como uma mulher negra, sou alta, tenho dreads no cabelo. E hoje, por conta do frio aqui em São Paulo, estou com uma blusinha de lã aí para aquecer nessa manhã. Meu desafio hoje com vocês é comentar um pouco a respeito da situação que nós tivemos na comunidade quilombola de Ivaporanduva, trazendo algumas perspectivas para se debruçar, né, na sala de aula. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um material, um conjunto de materiais que foram desenvolvidos pelo coletivo do Manaldua, pensando na aprendizagem e no dia a dia de vocês aí em sala de aula. Eu vou colocar o material aqui, vou comentar um desafio, né, ou uma situação de aprendizagem das 4 que foram sugeridas nesse material. Na comunidade do Ivaporanduva, nós tivemos uma experiência e uma imersão muito grande. Alguns pontos de tensão surgiram no sentido de como que eu trabalho isso em sala de aula, como que eu consigo ter bagagens e argumentos para apresentar esses assuntos sem me perder numa conversa desconhecida do meu saber, né? Como que a gente pensa numa educação do futuro, antirracista, antimisógina, que não propaga xenofobia, que não propaga nenhum tipo de preconceito, que valoriza os direitos humanos, que promove a equidade, que está dentro dos desafios do milênio. Pensar numa educação antirracista, pensar numa proposta de saberes voltado aos valores diaspóricos, que contemplam os povos originários, que contemplam os refugiados e imigrantes, é essencial para o desenvolvimento do turismo. O turismo ele é uma atividade econômica humanitária, que depende das pessoas para o seu desenvolvimento. Neste sentido, precisamos pensar em como desenvolver e aplicar saberes dentro da sala de aula, contemplando a essência do bem viver, contemplando a essência do desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga tratar das nossas memórias hoje e mantê-las vivas para as próximas gerações. Então, é com esse objetivo que hoje eu apresento para vocês, de maneira oral, que é um dos valores que nós tratamos, uma situação ou uma sugestão de situação de aprendizagem que vai ressaltar aí um pouco de como introduzir esses saberes na sala de aula. Antes de iniciar essa apresentação e comentar esse material com vocês, eu gostaria de ressaltar também que essa explanação e essas sugestões de aprendizagem foram desenvolvidas pensando no PO, no PC e nas unidades educacionais do curso de profissionalização em guia de turismo. Mas por que eu estou falando disso? Porque os assuntos que serão tratados aqui, e depois a gente teremos outros episódios, eles são assuntos que se enquadram em qualquer cursos, em qualquer situações. E digo mais, são assuntos emergenciais. Quanto mais decolonizada for a nossa fala, quanto mais decolonizada for o nosso ensinamento, mais próximo de um diálogo com as presentes gerações nós estaremos. É tardio e é urgente a inclusão desses saberes no processo educacional.
E eu tô aqui para hoje tentar mostrar para vocês como é possível a inclusão dessas informações e como a gente pode tratar ela dentro de sala de aula a partir dessa construção decolonizada. Então, eu vou apresentar um material que, sim, foi desenvolvido a partir das UCs, dos indicadores e das competências do curso de guia de turismo. Mas eu mesma já introduzi situações de aprendizagens que foram relatadas neste conteúdo no curso de básico, no curso livre de básico em organização de eventos, quando eu comentei a respeito de calendários de eventos. Vocês vão ver lá no material que tem uma situação de aprendizagem que se refere à montagem de um calendário de eventos tradicional, voltado, sim, à cultura dos povos originários. Então, é importante que a gente tenha essa informação, mas saiba que essa informação ela é universal, ela é transversal, e que ela pode, sim, ser pensada e aplicada também em outras situações. Desejo a todos bons estudos. A gente vai começar o nosso processo aí de aprendizagem. Gostaria de ressaltar que esse processo ele começa a partir da oralidade, que é um dos valores afrocivilizatórios, que nós trabalhamos em ocasião na comunidade quilombola e uma das nossas principais ferramentas aí para a transmissão de saber. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela, então só um minutinho para eu conseguir aqui levantar já essa informação. Vou voltar só ao início aqui. Né? Então, esse processo ele fez parte do Educor. Foi uma imersão que nós fizemos na comunidade quilombola de Vaporanduva, que fica localizada no Vale do Ribeira. E para aprofundar os saberes que vimos nessas comunidades, né, nós estamos falando do projeto Manduaua. É um projeto que se debruça em três vertentes, 3 pilares, podemos dizer. Primeiro, povos originários, voltando aí os estudos à ancestralidade e memória. Vamos falar também sobre africanidade, que é um pouco do que eu vou trazer hoje dentro desse saber, pensando na questão de matriz e herança, e também nas etnicidades, relacionando os assuntos sobre imigrações, diásporas e outros legados também. Trazendo as questões dos refugiados e um pouco daí dos trânsitos globais da atualidade. É sabido que quando a gente pensa nas questões que aprofundam o desenvolvimento do turismo em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, ciganas, rurais, a base desse desenvolvimento ela está fincada no turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária, ele pode ser sim o pilar de outras segmentações do turismo, como o turismo de aventura, o ecoturismo, o turismo cultural, o turismo gastronômico, o turismo rural, o turismo pedagógico, enfim. Ele é um pilar que tem como protagonista a sua comunidade. Temos um curso livre aí no Senac, né, de turismo de base comunitária, e eu penso que ele é uma das maiores essências do turismo no mundo, porque ele fala de pessoas e porque ele traz as pessoas enquanto protagonistas. Então, eu sou uma grande defensora do turismo de base comunitária, militante, ativista, sobretudo do turismo de base comunitária, que se debruça nas comunidades quilombolas e nas comunidades indígenas. Então, para tratar esse assunto com respaldo científico, eu trago também os valores afrocivilizatórios, que são valores que emergem da cosmovisão africana, que são valores que emergem da ancestralidade africana e que estão presentes no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Assim como a oralidade, a corporidade, o axé, a musicalidade, religiosidade, circularidade, comunitarismo, memória, ludicidade e ancestralidade. Eu acho importante também a gente ressaltar que todos esses valores civilizatórios foram nos passados a partir da atratividade turística na comunidade quilombola. Então, quando a gente volta na memória do que nós vivenciamos nesse território, nós vamos perceber que tudo que aconteceu ali estão em torno dos valores afrocivilizatórios. Então, a grande pergunta que emerge é: de que maneira que os valores afrocivilizatórios reconhecidos
manejados de maneira sustentável, reverbera na organização e no desenvolvimento do turismo de base comunitária, propiciando, de uma certa forma, o desenvolvimento econômico daquele reduto e trazendo o turismo como a mola propulsora daquele território, além de todos os fatores que estão em torno dos valores afrocivilizatórios, como a agrofloresta, a maneira de pensar, religiosidade e outras informações. Neste sentido, eu trago aí alguns exemplos sobre a oralidade e a memória, nome de pessoas conceituadas que abordam essas questões e que vão ajudar vocês a embasar esses assuntos em sala de aula, diminuindo, por consequente, as tensões que podem ser geradas no não saber o que falar, no não saber como fazer. Então, eu indico aqui a Paulina, maravilhosa, uma mulher africana, moçambicana, que ganhadora aí de diversos prêmios de literatura, faz parte de uma luta também na sua região, que ela é frente, né, das libertações aí de Moçambique, um grande expoente da literatura africana, e ela aborda com maestria a respeito da herança, da cultura africana, da expressão oral, e eu acho que não só esse vídeo dela, como os livros também dela, os contos, as poesias, irão ajudar vocês no dia a dia de sala de aula. Trouxe também aqui mais uma vez a questão do filme Kirikou, para representar os griots e a oralidade. Já disse para vocês que as situações de aprendizagem que está disponível nesse material foram pensadas no curso de profissionalização em guia de turismo e ressaltei também que como essas situações são transversais, como elas podem ser desenvolvidas e aplicadas em outros cursos ou em outras formações. E aí, né, eu quis passar e gravar dessa maneira para que vocês conseguissem visualizar junto comigo. Eu vou só mostrar as situações de aprendizagem que foram disponibilizadas nesse material e eu volto para essa primeira para a gente comentar. E já deixo aqui um spoiler de que teremos outros episódios para tratar das demais situações de aprendizagens que foram apresentadas nesse conteúdo. Tá? Então, essa situação de aprendizagem 1, ela é uma aula expositiva e também dialogada, né? Essa aqui é a segunda situação de aprendizagem. Eu coloquei aqui plano de orientação. A palavra ori em Yorubá significa cabeça, né? E a divindade, né, nossa, que habita na nossa cabeça, dentro dessa cosmovisão. Então, quando a gente fala de um plano de orientação, a gente busca o sentido das palavras, a gente começa a compreender também uma série de coisas que estão no nosso dia a dia de maneira implícita. Nessa situação de aprendizagem 2, eu não vou comentar, porque a gente vai ter uma aula para falar só disso. E aí eu já deixo também para vocês como uma liçãozinha de casa para o nosso segundo vídeo a respeito dessa situação, que vocês assistam aí a partir desse link, o vídeo que foi disponibilizado sobre o Cais do Valongo. E aí, no nosso próximo encontro, a gente consegue conversar sobre essa situação de aprendizagem já de um ponto e de um olhar desenvolvido e aprimorado por vocês. A segunda situação de aprendizagem, que vai falar sobre uma caminhada afro que os alunos irão desenvolver na cidade de vocês. E aí, a última situação de aprendizagem, que é uma pesquisa sobre as manifestações culturais locais e regionais, que vai ajudar na constituição aí desses calendários de eventos turísticos. Bom, e vamos ao que interessa. A primeira situação de aprendizagem, eu coloquei aqui uma aula expositiva, que você vai falar assim, poxa, Cláudia, mas aula expositiva, dentro de um jeito Senac de educar, pensando também um pouco na relação que a gente tem do protagonismo do aluno em sala de aula, mas a gente precisa expor. Então, é a nossa primeira situação de aprendizagem. E a gente vai ter que, sim, expor essas ações, comentar com os alunos a respeito dos valores afrocivilizatórios, trazer exemplo desses valores, como eles são representados no nosso dia a dia, como a oralidade faz parte no ensinar, a circularidade, a oralidade, a memória, as questões religiosas estão presentes no nosso dia a dia. Comente com os alunos os valores.
E de que maneira que eles se apresentam no nosso cotidiano desde a hora que a gente sai da barriga da nossa mãe. E como isso fez parte da nossa formação enquanto indivíduo, a partir de crenças, mitos, valores. Dê um tempo para que os alunos consigam pensar e trazer das suas memórias situações que vão, de fato, ajudar eles a compreenderem como esses valores estão presentes, sim, desde a música que a minha mãe cantava para me ninar. Desde as histórias que minha avó contava para me educar. Desde a maneira que a gente sentava em círculo e se reunia para comer. O que a gente come. Como o artesanato, as coisas em torno da mão, da música, do corpo estão presentes no nosso dia a dia. E como eles fizeram a diferença na nossa formação. Eu coloquei aqui 3 fotos. Fotos que foram tiradas lá no Quilombo do Vaporanduva e que diz respeito à atratividade turística dessa comunidade também. Na primeira foto, nós temos uma roda de conversa. Na segunda foto, a gente tem aqui 2 pratos. Um de arroz com pupunha e um outro aí de uma jaca refogada. E a última foto, não menos importante, de um artesanato quilombola. Se a gente for pensar num reduto comum, isso está lá todo dia. A gente senta para conversar, senta para comer, senta para fuxicar e fazer alguma coisa manual, pode ser um crochê, um tricô, um cesto. Qual que, então, é a diferença dessas fotos para o que a gente vive no nosso dia a dia? É que esses saberes estão organizados. E hoje, eles compõem a cadeia produtiva do turismo local. Hoje, elas fomentam e incrementam a atratividade nessas comunidades quilombolas. Então, não é simplesmente uma roda de conversa. Nós temos ali nessa roda de conversa um dos quilombolas chamado Setembrino. Ele está contando sobre biodiversidade, sobre religiosidade, sobre a história da formação do quilombo. Isso é um atrativo, Cláudia? Sim, é um atrativo. A roda de conversa está dentro da oralidade, está dentro da circularidade, está dentro da corporidade, está dentro da religiosidade, está dentro da memória, do axé, da ancestralidade. Olha quantos valores afrocivilizatórios presentes num único ou numa única ação. De que maneira que uma roda de conversa pode transformar, pode trazer saberes, pode estar inclusa no desenvolvimento de uma atratividade? Quais informações são essenciais numa roda de conversa para eu situar o turista a respeito do meu modo de vida? Então, no primeiro ponto aqui tá, olha, quais e quantos valores, é a primeira pergunta que surge nessa situação de aprendizagem para a gente trabalhar com os nossos alunos em sala. Quais e quantos valores estão representados nas imagens a seguir? Numa única imagem, vocês perceberam o tanto de valor que eu ressaltei? Na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, aonde eu encontro esses valores? Esse é um bom exercício para a gente pensar no desenvolvimento do turismo de base comunitária local. O local pode ser uma rua. Quantas ruas se transformam em atrativo turístico? Só que a pergunta é: quais histórias eu vou contar? Quais histórias eu vou escolher contar? E a minha sugestão aqui é que a gente comece a contar histórias que estão em extratos apagados.
em camadas escondidas. Então, o desafio que vem com essas perguntas é na localidade em que vocês estão, quais foram as histórias apagadas? Quais foram os valores e quais são os valores que estão presentes nessas histórias? Na viagem, nós tínhamos colega de Itu, de Ourinhos, de Franca. Se eu for falar das histórias apagadas de Itu, eu não posso falar só do ciclo do café, apontando a branquitude, porque quem fez tudo aquilo acontecer foram os negros. Qual é a origem da palavra Itu? Por que a cidade chama Barretos? Por que Ourinhos? Então, se a gente buscar a história que está por trás disso, mas aquela história que não foi contada, a gente chega nesses valores. E esse é um pouco do desafio. Então, é um exercício que sim, a gente tem que se debruçar, sim, a gente tem que ter vontade, mas é super possível de acontecer. E quando eu vejo uma tensão dentro disso, é uma tensão boa, porque está me levando à reflexão. E essa reflexão me motiva na investigação, na busca desses saberes, que eu vou trazer numa roda de conversa enquanto atratividade. A segunda imagem faz parte da gastronomia quilombola. Por que ela é tão importante? A gastronomia quilombola, ela fala sobre a soberania alimentar desse povo. Que eles comem, de que maneira que eles comem. A riqueza da culinária. Quando eu falo dos valores que estão presentes aí, todos. A começar pelo axé, que é alquimia, a alquimia chamada gastronomia culinária, que é aquilo que eu faço que transforma em energia. É aquela comida que está na minha memória afetiva. É aquela comida que eu circulei para ela ficar pronta. A segunda pergunta, que está nesse quadro, é como esses valores se representam no território. Então, falando de comida, falando de gastronomia, se eu faço um prato que é uma jaca refogada, eu estou falando de uma comida que foi olhada não só enquanto fruta, mas enquanto soberania alimentar. Que talvez muitas vezes era só a jaca e hoje ela é uma atratividade, assim como o pupunha, que a gente comeu lá presente em grande abundância, não foi? Quantos segmentos compõem a cadeia produtiva do turismo de base comunitária, debruçado e fincado na etnicidade, na cosmovisão afro-brasileira, na cosmovisão indígena? Já dei um spoiler, já comecei falando disso. A gente pode falar de turismo pedagógico. Eu posso falar de turismo rural, porque são comunidades rurais. Eu posso falar de turismo cultural, porque a gente está falando de cultura. Estou falando de patrimônio natural, eu estou falando de patrimônio histórico, material, imaterial. Eu estou falando de ecoturismo. Eu estou falando de turismo de aventura. Eu estou falando de turismo gastronômico. Eu estou falando também de turismo religioso. Eu não coloquei fotos das festas religiosas, mas elas acontecem ali. Eu estou falando de agroturismo ou do turismo rural, se eu quiser conhecer uma agrofloresta quilombola. Vocês perceberam a riqueza que foi só trabalhar com essa situação de aprendizagem? Vocês perceberam quantas situações de aprendizagem podem reverberar só dessa sugestão? Então, eu desafio vocês a abordar esse assunto em sala, a questionar os alunos de vocês, futuros guias de turismo, de qual história eles vão escolher contar. De quais histórias a minha cidade escondeu.
e não conta? O que eu trago de novo? Que não é novo, mas que não foi explorado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu espero que essas perguntas sejam norteadoras no desenvolvimento de diversas ações. Façam um círculo em sala de aula. Trabalhem de maneira manual, coloquem música, coloquem vídeo. Vamos trabalhar a ludicidade nesses saberes. Provoquem os alunos a buscarem ideias ou histórias apagadas, que eles possam trazer isso numa roda de conversa. Enquanto atrativo, que eles contem as histórias de comidas, de pratos tradicionais nessa roda de conversa. E que eles mostrem como o nosso artesanato ganha Brasil e mundo, enquanto um produto a ser consumido dentro desses redutos. Convido a vocês a imergirem nessas informações, a aprofundarem esses saberes dentro de sala de aula, que vocês consigam transformar essas perguntas norteadoras num grande propósito aí de informação. Nos encontraremos a seguir nas próximas filmagens, que eu vou trabalhar as outras situações de aprendizagens. Estamos à disposição para tirar dúvidas, sugestões. Vamos que vamos, gente. Até a próxima. Motumbá Axé!